A gente vai falar agora do caso daquele jovem que ficou desaparecido por 6 dias depois de uma festa de música eletrônica em Camaçari, aqui pertinho na região metropolitana. Eric Giovanni, de 22 anos, disse que usou 2 tipos diferentes de drogas. Vamos ver. Eric saiu de Irecê só para curtir a festa rave, realizada neste sítio em Abrantes. Na saída, ele teve um surto. Saiu do carro, onde estava com 4 amigos, e desapareceu na mata. Depois de 6 dias desaparecido, Eric Giovanni Oliveira, de 22 anos, foi encontrado a cerca de 5 quilômetros de onde foi visto pela última vez. Nestas fotos, feitas no momento do salvamento, Eric aparece abatido, estava bastante confuso. Só hoje ele se sentiu recuperado e bem para poder conversar com a gente. Eric, como é que foram esses 6 dias que você passou dentro da mata? Resumidamente, 6 dias difíceis, né? De luta pela sobrevivência e para me situar novamente, né? Eu estava perdido, então necessitava de me reencontrar, por assim dizer. A mata que você ficou, ela tinha cerca de 4 a 5 quilômetros. Por que você acha que você não conseguiu sair dela? Bom, em dados momentos eu não tentei sair logo de cara, né? Eu procurei um local seguro para sair, por isso que demorou mais um pouco. Porque eu tinha uma alusão que tinha alguém me perseguindo. Hoje eu acredito que foi uma sensação criada, né, mentalmente, por causa das drogas que foram ingeridas ali naquele local. Que drogas você usou nessa festa? Eu fiz uso de LSD e de êxtase, né? O êxtase é uma pequena proporção e o LSD eu usei um pouco a mais do que o comum, né, de costume que as pessoas usam, por assim dizer. Você considera que você é viciado? Você acha que vai fazer uso disso de novo? Ou depois dessa situação que você passou, você não pretende mais usar? Não, na verdade eu não pretendo mais usar, né? Isso foi uma escolha que eu fiz pelo aprendizado que eu tive, né? Inclusive eu posso até deixar um incentivo a outras pessoas que busquem outro caminho, certo? Da minha experiência, eu pude tirar isso, né? Eu acreditava que era só uma droga recreativa, a gente vai, faz uso e tal. Não, o que eu posso deixar de experiência hoje é que não é válido. O que aconteceu comigo pode acontecer com outra pessoa e a sorte que eu tive, outra pessoa pode não ter. Como disse o próprio Eric, serviu como aprendizado para ele. A gente segue discutindo esse assunto muito importante aqui no estúdio do Jornal da Manhã, hoje com a presença da doutora Fabiana Neri, médica psiquiatra, uma especialista no assunto, faz parte da Associação Americana de Psiquiatria. Doutora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, satisfação tê-la aqui. Só começar esclarecendo, o Eric disse ali que consumiu 2 tipos diferentes de drogas. O LSD, né, que é uma sigla para o ácido lisérgico, e também o êxtase, que é também uma droga sintética, ou seja, drogas feitas em laboratório a partir de um processo complexo, processo químico muito complexo. Por que essas 2 drogas, doutoras, usadas em separado ou ao mesmo tempo, não sei como é que foi, mas elas geram tanta alucinação? Depende do potencial de cada substância. No caso do êxtase, ela é uma droga mais estimulante. Então, você tem associações relacionadas a aumento da velocidade, da ativação, você tem também uma percepção aumentada de prazer com êxtase. Já o LSD, ele tem um potencial alucinógeno maior. Quando a gente fala de potencial alucinógeno, a gente está falando também não só em alucinações, ou seja, você pode ver coisas que não existem, ouvir coisas que não existem, mas você também pode imaginar e ter certeza de coisas que não estão acontecendo. Como no caso relatado do Eric, ele ter a sensação ou a crença de que ele estava sendo perseguido. O que é importante nesses casos é que essas substâncias, não só o LSD, o êxtase, mas às vezes a maconha, a cocaína também podem causar essa alteração do pensamento. O indivíduo acredita que aquilo realmente está acontecendo e começa a se comportar de uma maneira alterada por conta dessa alteração do pensamento. Agora, doutor, o que chamou minha atenção é que durou muito tempo o efeito dessa droga. Foi no sábado a festa, ele ficou 6 dias dentro de uma mata fechada e relata que ainda estava tendo alucinação, ouvindo vozes com essa mania de perseguição. Dura tanto tempo assim? Isso, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina. Pode durar não só 7 dias, como podem durar mais dias, inclusive, mesmo após o primeiro uso. Isso é uma coisa importante da gente relatar, porque às vezes fica parecendo que é uma questão relacionada ao uso contínuo da droga. Não. Às vezes, num primeiro uso, na experimentação, isso pode acontecer. Não só pode acontecer de você ficar vários dias com alterações do seu pensamento e da sua senso-percepção, imaginando coisas, vendo coisas, ouvindo vozes, como você pode ter o fenômeno do flashback, que é, após passar do efeito, 6 meses depois, 1 ano depois, você pode ter de novo aquela vivência psicótica de enxergar coisas, de imaginar coisas,
Como também, talvez o mais grave relacionado à droga, é o desencadeamento de uma doença crônica, como esquizofrenia, por exemplo. O uso de drogas psicoativas, principalmente quanto mais alucinógena, quanto mais alterar o pensamento e a percepção, maior risco de desencadear uma doença grave, como esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, depressão. Isso é muito sério. Doutora, deixa eu só ver se eu entendi direitinho o seu raciocínio. Quer dizer que, mesmo anos depois do uso, ainda que a pessoa não tenha continuado usando, ela pode sentir um efeito tardio? Sim. Na verdade, o mais comum é nos 6 primeiros meses, mas tem relatos na literatura de até 1 ano depois. Então, a gente chama isso de flashback. É ao mesmo tipo de alteração da senso-percepção que ele teve no momento do uso, pode acontecer 6 meses depois, 8 meses depois, da mesma forma, vívida e marcante. Com a mesma intensidade. Doutora, na festa teve um caso de uma morte por parada cardíaca. Pode ter sido provocada pelo uso intenso de droga? Pode levar à morte também? Sem dúvida. Isso, de novo, depende da questão de predisposição e de, às vezes, algumas características clínicas do indivíduo. O grande problema é que a gente nunca sabe se a gente tem algo ou não. Um exemplo disso são doenças cardíacas congênitas, que você pode usar uma substância que acelere o seu coração, que aumente a sua atividade metabólica de uma maneira geral, e isso pode ser uma sobrecarga que aquele indivíduo que tem aquela patologia cardíaca não suporta naquele momento. Doutora, a impressão que nós temos, eu falo o senso comum tem, em linhas gerais, é que os nossos jovens hoje, isso é sensação, né? Estou falando de sensação, é que os jovens estão tendo mais acesso às drogas, né? Na sua experiência clínica, no consultório, a senhora diria que essa é uma realidade? Os jovens estão tendo mais acesso às drogas? O uso está sendo mais indiscriminado ou não? A percepção que eu tenho é que as drogas, na verdade, sempre fizeram parte da história da humanidade. De uma maneira ou de outra, durante toda a história do nosso desenvolvimento, você teve, às vezes, uso de determinada substância mais prevalente que outra, mas é uma questão que permeia a história da humanidade. O que se observa hoje, talvez, é que, felizmente, a gente tem mais informação sobre as drogas. Sem dúvida nenhuma, assim, internet, você ter um contato maior, uma possibilidade de informação, tanto ajuda para o lado positivo, como também desperta curiosidade, talvez, para o lado negativo. Mas dizer que está havendo um aumento da incidência, eu não diria. Eu acho que a gente está conseguindo observar melhor isso e ter uma atenção específica para essa questão. E eu acho também tratar esse assunto com a importância que ele tem, né, doutora, e trazendo isso, inclusive para discussões como essa aqui. A gente agradece a presença da doutora Fabiana Neri, médica psiquiatra, aqui no Jornal da Manhã. Obrigado, doutora, pelas informações. Tenha um bom dia, tá? Bom dia, obrigado como sempre. Obrigada.